Bom, eu quis trazer um pouquinho esse tema, né, pra gente entender um porquê de tudo, de que quando o bebê sai da barriga, eu brinco assim, né, que o bebê cortou o cordão umbilical ali, só que não. Ainda continua nessa sintonia, nessa ligação aí com a mãe, né, da mãe do bebê. Esse vínculo começa a aumentar, né, cada dia mais, porque na barriga já tem esse vínculo aí. Quando a mãe descobre que ela é mãe, ela já começa a ter, né, toda aquela sensação ali. Então, quando o bebê nasce, que realmente, pensando assim, você começou a paquerar alguém, a conhecer uma pessoa. Então, você vai conhecer o seu bebê. E isso é muito importante, porque você vai conhecer todos os sinais que ele faz, vai conhecer todos os choros dele. Esses dias eu fui num atendimento, um pai falou, achei o máximo, ele falou assim, Thaís, eu já tô entendendo qual é o choro dela. Que às vezes é um choro de fome, às vezes é um choro de soninho. Com menos de um mês, o pai já tá começando a entender qual é a dela. Às vezes ele acerta, às vezes não. Mas é muito importante, vocês, mamães principalmente, né? Quem for amamentar, ou se também estiver dando uma mamadeira por algum motivo, enfim, você que vai alimentar o seu bebê, é importante você ter essa sintonia, né? Você entender aí o que acontece com o seu bebê nos primeiros dias. E a primeira coisa o primeiro tema, né, que eu quero trazer aqui para vocês é o tamanho do estômago. Já fiz um post sobre isso. E é importante a gente saber o tamanho do estômago do nosso bebê? Sim, é importante. Para quando esse bebê nascer, a gente entender o porquê que às vezes ele vai pedir... Perdão. Que ele vai pedir um pouquinho mais, né? Ai, meu bebê mamou tem 1 hora. E ele daqui a pouco ele tá querendo mais. Ele vai querer mais. O estômago dele é bem pequenininho. E ele é absorvido, aquele leite é absorvido muito rápido. Imagina, o seu leite é produzido para o seu filho, né? Aquele leite é único. É por isso que a gente também vê que hoje em dia não é mais indicado fazer amamentação cruzada, né? Ah, minha tia, minha prima tá amamentando, eu não tô conseguindo muito bem, nananã, bota o bebê pra mamar. Isso não existe mais, tá, gente? Cada leite é produzido para o seu bebê, unicamente para aquele bebê, tá? Então, eu vou trazer aqui o tamanho do estômago para vocês darem uma olhadinha. Quem for chegando aí, bem-vindos. Rodrigo, Eduardo. Bom, os papais estão vindo aprender. Gabriele. Então, vamos lá. Bom, isso aqui são os tamanhos do estômago, tá? E, como eu tava falando, a importância de vocês saberem aí qual que é o tamanho do estômago é de vocês entenderem por que o bebê às vezes vai chorar assim com pouco tempo de mamada nos primeiros dias. Porque o estômago dele é pequenininho, tá? Então, ele vai querer cada vez mais. Tá, então esse é o tamaninho, não sei se por vídeo, assim, vocês conseguem perceber o tamanho. É muito pequeno. Ó, dá pra perceber o tamanho da palma da minha mão. Estão vendo? Assim. Dá pra perceber? Tá. Então, ele é muito... O estômago do bebê cabe 7 ml, né? Quando o bebê nasce. Cabem 7 ml quando o bebê nasce. Então, é muito pouquinho, né? E por isso que a gente evita ao máximo também de dar esse complemento nas primeiras horas de vida, né? Claro, né? Caso precise, vai ter que dar. Mas, se esse bebê tá ali sendo alimentado, se a mãe tem o colostro, né? Se tá tudo certo ali com a amamentação, ele tá tentando encaixar a mãe e bebê, que é normal também ter esse desencaixe, lembra? É um primeiro encontro aí, vocês estão se conhecendo, né? Vocês estão naquele começo da paquera ali. Então, vocês estão se entendendo o que tá acontecendo. Então, esse bebê tem o estômago bem pequenininho e ele vai pedir, sim, mais e mais e mais, tá? E aí, aos pouquinhos, olha como tudo é perfeito. Foi o que eu falei no começo.
né? A mãe está ligada no bebê pelo cordão umbilical, onde passa esse alimento ali durante a gestação inteira. Quando o bebê nasce, corta esse cordão umbilical, só que não, porque a sintonia, a conexão ali do corpo da mulher com o bebê continua. Gente, isso é lindo, isso é maravilhoso. Então, assim, da gente perceber essa ligação, como que Deus fez tudo perfeito, né? Então, por que sai o colostro? Que é bem pouquinho, né? Que eu já falei sobre isso também num post meu. Eu escuto muito isso. Tá saindo só o colostro. Não fale mais isso. Não é só o colostro. É o colostro, né? Porque o colostro é tudo que seu bebê precisa nesse momento. Ele é riquíssimo em anticorpos. É a primeira vacinação aí, né? Vacina natural do bebê. Então, eles precisam desse colostro nesse momento. Então, quem tá aqui comigo, hein? Nunca mais fale, tá saindo só o colostro. Tá saindo o colostro, tá? Porque ele é o leite que o seu bebê precisa naquele momento. E por que é pouquinho? Que é só o colostro, né? Só um pouquinho de colostro. Porque, gente, olha o estômago dessa criança. É pequenininho. É só isso que vai caber, né? E por que ele pede mais e mais e mais? Porque absorve muito rápido, né? Esse leite, ele é feito totalmente pro seu bebê, então ele é absorvido rapidamente, tá? E por isso que eu brinco muito sobre a fórmula e o leite materno. Leite materno é arroz e feijão. Almoça ali um arrozinho com feijão. Vai dar umas 2 horas mais ou menos, ou menos, você vai falar, nossa, tô com fome. Não que o leite seja fraco, tá, gente? É porque absorve mais rápido. Agora a gente come uma feijoada, você fica o resto do dia assim, meu Deus, tô cheia. É isso que acontece também com o bebê. Agora você imagina, ele acabou de nascer, tá tudo em processo de maturação ali, né? De amadurecimento do corpinho dele. Ele tá precisando de você pra ajudar todo esse processo de amadurecimento dos órgãos dele, né? Do organismo dele, que agora ele tá fazendo tudo sozinho, né? Longe da mãe ali, longe. Então, é um processo, assim, difícil pro bebê, tá? Então, o que eu quero que vocês saiam daqui hoje é entendendo por que o bebê pede, né? Nesse comecinho de 1 em 1 hora, ou então até um pouco menos. Porque o leite é absorvido muito rápido e porque também pensa que a amamentação não é só alimento, né? Também é diversão, também é aconchego, também é acalento. Então, eles precisam ter essa necessidade de sucção e de ficar ali com a mãe, de ouvir o coração, de sentir o cheiro, né? De ouvir a voz. Então, é tudo isso que acontece nesse começo aí. É tudo muito lindo. Tudo tá ligado ali um no outro, né? O bebê saiu, só que não. Então, o estômago dele é desse tamanho. E aí, juntamente com o colostro da mãe, que eu quero que vocês saiam daqui hoje também entendendo aí, que vem a descida do leite, que se chama apojadura, que é do 3º ao 5º dia, tá? Então, vamos voltar aí. Bem-vinda a todos que estão entrando hoje. Tá, perdão. Daqui a pouco eu leio tudo aí. A gente tá falando aqui dos primeiros dias do bebê, né? Então, eu quis mostrar aqui pra vocês que estão hoje aqui. O bebê nasce e a partir desse momento ele tem que fazer tudo sozinho praticamente, né? O organismo dele tá em amadurecimento, né? Os órgãos e tudo isso. Então, o líquido que sai ali no primeiro momento da mãe é o colostro. E não é só o colostro, é o colostro. Porque é o que vai caber nesse estômago desse tamanho, tá? E aí, depois depois desses 3 dias aí, né, com o colostro da mãe e tudo mais, o estômago do bebê, juntamente com a quantidade de produção de leite da mãe, vai aumentando. Olha que perfeição, tá? E por isso que o comecinho é só o colostro, porque é só o que cabe no estômago desse bebê. Passando esses 3 dias, geralmente, né, a 3º ao 5º dia, ali vem a apojadura, a tão esperada descida do leite, tá? Até esses 3 dias, 4º dia ou 5º dia, o bebê, o colostro, ele vai saciar sim, ele vai sustentar sim o seu bebê, tá? Então, fiquem tranquilos
que o colostro, ele vai fazer também com que o seu bebê faça xixi, faça cocô normalmente, tá? E depois desses dias, o estômago do bebê já aumenta. Como tudo ainda tá ligado aí, né? Do jeito que eu falei, é tudo em sintonia, tudo muito sincronizado. Então, vem a descida do leite, aquela mama vai endurecer, vai engurgitar, vai encher de leite e o estômago do bebê vai aumentar. Então, ó a diferença. Desse tamanico para esse, ó, já aumenta um pouquinho. O estômago dele já cresce aí, já começa a caber mais ou menos 20 ml, tá? Então, com esse aumento da produção de leite da mãe, também vai aumentar aí o tamanho do estômago do bebê. Tudo perfeito, lindo, Deus fez tudo certo. E aí, com esse aumento, o bebê também, né, passado esses dias, vai passando a primeira semana, ele vai conseguindo mamar melhor e vai conseguindo com que seu corpo entenda a quantidade que o seu bebê precisa. Então, você teve um bebê, a partir desse momento, você é uma fábrica. Você é uma fábrica de leite. Então, esse leite dessa fábrica nunca vai acabar. Não vai ser um estoque. Você é uma fábrica. Vai ser continuamente ali fabricado esse leite. Só que o bebê vai dizendo aí a quantidade que ele quer. E aos pouquinhos o seu corpo, em sintonia com ele, vai regularizando, né? E vai se reajustando, se adaptando. Assim, essa mama não vai ficar endurecida, pingando leite até 2 meses, imagina, né? Vai ficar nas primeiras semanas, às vezes nos 10, 15 dias, depende muito da mulher. Quando a mãe realmente tem uma hiperlactação, né? Um aumento muito... uma produção muito grande de leite, aí ela tem muito mais, aí continua um pouquinho mais esses dias de mama engurgitada, de descida de pinga-pinga de leite e tudo mais. Tirando isso aí dentro, né, do que é mais ou menos, não é tão... Esse caso é um pouquinho mais raro, não são todas as mães que tem. Esses dias vão esse tempo vai passando e vai se regularizando aí essa sua mama, tá? Junto com a produção, junto com o que o bebê tá pedindo. Bom, então chegou nesse terceiro dia aí, ou quarto dia, sua mama vai ficar engurgitada. Vou falar um pouquinho aqui sobre o que fazer nesse momento. Muita massagem e muita ordenha. Eu sempre trago aqui vídeos, eu sempre vou fazendo stories, porque sempre tem mamães novas aí e eu acho o momento mais importante para vocês entenderem o que precisa fazer, né? Eu tenho a minha vivência no hospital e tenho minha vivência em atendimentos em casa. Então, no hospital eu tenho essa vivência da fala de, só tá saindo o colostro, né? Só o colostro. E nos atendimentos em casa eu tenho essa vivência de, meu Deus, nunca ninguém me disse o que era apojadura. O que eu faço, né? Então, eu vou parar um pouquinho agora e explicar um pouquinho o que a gente vai fazer nesse processo de apojadura. Tá todo mundo ouvindo, entendendo? Tá tudo bem aí, gente? Vai me falando aí, se tiver mudo. Eu acho que hoje eu não vai cair, não. Bom, e aí nesse momento da apojadura é a hora que a mama fica bem endurecida, bem engurgitada e que talvez a mãe sinta um pouquinho mais de sensibilidade, né? Um pouquinho mais de dor, às vezes, aqui na região da axila. Fica um pouquinho mais sensível, né? E tudo mais. Enfim. Bom, aqui é uma mama, tá? Se essa mama tiver muito endurecida, esse momento é que vocês precisam saber o que fazer, tá? Então, esse é o momento que vocês já estão em casa, que é onde eu brinco assim, ó, é o momento onde tudo acontece. Que não é todo mundo que fala pra mãe, vai ter apojadura, você tem que fazer isso e isso. Então, vocês têm que saber o que fazer nesse momento, porque aí também é a hora que machuca, né, que fissura a mãe. E a gente precisa entender o que é que fissura. É uma pega inadequada do bebê, mas a gente precisa ajudar esse bebê. Como? Fazendo bastante massagem, bastante ordenha, e deixando essa mama bem macia e conseguindo ajudar esse bebê também, tá? Que eu vou falar um pouquinho de tudo hoje. Mamães aí, gestantes principalmente, anota no caderninho tudo que eu tô falando. Fica a dica. Bom,
Essa é uma mama, pensa que ela tá muito endurecida, como se fosse um balão à beira da explosão. É assim que a mama fica quando vem a apojadura, quando vem essa descida do leite que vocês já estão em casa, tá? Então, o que a gente precisa observar? A mama fica brilhosa, tá? Ela fica bem brilhosa, tem algumas mamas que ficam um pouco quadradas mesmo. Esses dias eu recebi uma mensagem: Thaís do céu, minha mama tá quadrada, o que eu faço? E aí, é um momento que a gente precisa ajustar e ajudar esse bebê para ele mamar. Como que a gente vai ajudar? Fazendo massagem e ordenha de alívio. O que é e como que é essa massagem, tá? Então, a gente vai pegar aqui essa mama, vai segurar embaixo, uma região onde você não for com a outra mão, tá? E por que eu sempre dou a dica de segurar? Porque senão não adianta a gente ficar fazendo isso aqui, ó. Eu vejo às vezes muitas mães fazendo isso aqui, tá? Isso aqui a gente tá fazendo um carinho. A gente precisa de um pouquinho de pressão para que esse leite saia, esse excesso, pra gente amolecer essa mama, pro bebê conseguir abocanhar. Se não, é o momento que tá tão dura a sua mama, que é a mesma coisa da gente morder a palma da mão. Quase impossível, tá? E esse bebê tá com fome, ele vai querer ficar pegando. Uma hora, se a gente tentar morder a palma da nossa mão, a gente consegue. O que vai acontecer? Machucar, tá? Então, a gente precisa fazer muita massagem antes de colocar esse bebê no peito, tá? Isso são nos primeiros dias aí de vida seu e do bebê, tá? No terceiro ao quinto dia. Então, a gente segura essa mama, 3 ou 2 dedinhos em volta da areola, tá? Faz aqui, ó, movimentos circulares. Ah, Thaís, tem uma lógica de para que lado vai? Não, tá? Fiquem bem à vontade aí, vocês que vão fazendo do jeitinho de vocês. Não tem assim, a massagem certa é essa. Só essa parte que eu falei, ó, isso aqui não é massagem, tá? Isso aqui não vai sair leite. A gente precisa um pouquinho mais de pressão, tá? Então, pressão, faz essa pressão e vocês vão observar que o leitinho vai derramando. Perfeito. Coloca uma fradinha na barriga e deixa esse leite descer aí, tá? A gente quer tirar esse excesso pra mama ficar macia pro bebê pegar, tá? Então, beleza. A gente vai fazendo essa massagem. A mão de murro, muitas mães gostam, facilita demais, ó. Mão de murro em volta da mama. Mexe. Isso vai vazando leite, gente. É a coisa mais linda. Ou essa mão assim, ó. Uma para um lado, uma para o outro. Uma para o lado, uma para o outro. Se tiver papai aí assistindo, ou os que ainda vão ser papais, já aprende a fazer na sua esposa, tá? Ou se tiver alguma companheira aí, aprende a fazer na sua esposa. Porque a gente precisa muito dessa ajuda, tá? A massagem cansa a mão. Eu sempre também dou a dica que faço uns vídeos dando a dica do massageador. Compre massageador portátil e fica passando em volta dessa mama para tirar bastante esse leite, porque a gente precisa facilitar a pega desse bebê, tá? Então, depois que a gente fizer essa massagem, né, que a gente vai fazer um pouquinho, quanto tempo? Depende, né? Se seu bebê estiver chorando ali e você tiver uma rede de apoio, alguém que segura esse bebê ou então que vai trocando a fraldinha desse bebê, você pode ir fazendo essa massagem rapidinho. Já vai se preparando. Então, às vezes, uns 10 minutinhos. Se você tiver um tempo, perceber que seu bebê tá querendo acordar, você consegue ficar uns 15, 20, tá? Mas vai muito da rotina. Não tem não é engessado o horário, o tempo que tem que massagear, tá? Então, beleza. Estou lá fazendo minha massagem. Depois disso, o que eu posso fazer? Uma ordenha de alívio. Tá? Eu percebi que eu já consegui amolecer um pouquinho com a massagem, eu vou fazer uma ordenha de alívio. E como que eu faço essa ordenha de alívio? Mão em C, pega em volta da areola, nunca pertinho do mamilo, tá? Hoje, o atendimento que eu fui, ela falou, eu pegava pertinho do mamilo e às vezes pode machucar, tá? Então, se a gente ficar apertando pertinho do mamilo, até sai o leite, mas vai machucar. Então, a gente pega em volta da areola. E o que a gente faz? Empurra para dentro do tórax sem apertar e traz para frente. De novo, empurra para dentro do tórax sem apertar e traz para fora. E aí você vai ficando, você vai fazendo isso aqui, ó, tá? Você vai pegando esse ritmo, você vai ver que vai escorrer o leitinho.
E aí, de novo, faça um pouquinho mais de massagem, um pouquinho mais de ordenha, um pouquinho mais de massagem, um pouquinho mais de ordenha, tá? Então, pra quem tá entrando agora, estamos falando dos primeiros dias aí do bebê e da mãe, que esse é o 3º ao 5º dia, que é a pojadura, onde vem a descida do leite. Então, a gente precisa ajudar esse bebê, deixar essa mama bem macia. Logo depois que você fizer essa massagem, essa ordenha, você vai sentir a sua areola, ó, desse jeito. Se você tá sentindo que a sua areola ainda tá dura, pensa, se a gente mal consegue apertar a areola, imagina a boca do bebê. Ele vai apertar e ele vem só pro bico. Mas eu tenho um mamilo invertido, tá? Pra quem não sabe, um mamilo invertido pra dentro. Piorou, porque o bebê vai estar tão duro que o bebê vai machucar demais. Então a gente precisa deixar essa areola bem macia, ó, que fica assim. Por quê? Porque aí é a hora que a gente pensa, o que a gente faz com o sanduíche? Aperta esse sanduíche pra gente comer. A gente não come sanduíche assim, ó, não cabe a boca. Então com o bebê é a mesma coisa, a gente precisa amaciar esse sanduíche aí, tirar um pouquinho das coisas de dentro, às vezes, pra esse bebê conseguir abocanhar e não te machucar, tá? Bom, e com isso, o bebê vai conseguir abocanhar melhor, fazer melhor uma mamada mais efetiva, conseguindo assim extrair melhor o leite materno, conseguindo assim estimular mais essa mama, né, para ter uma produção melhor desse bebê, uma produção melhor da mãe, tá? Quanto mais o bebê conseguir abocanhar com a pega adequada, menos vai te machucar e mais ele vai conseguir extrair e estimular a sua produção do leite. É isso, assim, é um ciclo perfeito, tá? Então, esses são os primeiros dias aí, praticamente até a primeira semana vai assim, tá? E como é que a gente observa se a amamentação tá indo bem? Se esse bebê realmente uma boa mamada, uma boa dormida. Lembrando que é ótimo falar sobre isso também. Que eu vejo muito na minha vivência no hospital, né? As mães, eu pergunto como é que foi a noite e tudo mais, e logo os pais falam, nossa, a noite foi em claro. Ela não dormiu à noite. Isso, gente, de cada bebê, tá? Tem bebê que vai dormir bastante, tem que acordar pra mamar, e tem bebê que não vai dormir. E aí, vale lembrar qual é a rotina do bebê na barriga, durante quanto tempo que ele ficou na barriga, né? Ele é embalado durante a gestação inteira, ó, no embalo da mãe, né, a barriga. Nossa, a mãe faz uma rotina de trabalho, academia, dança, o que for, pilates, salão, sei lá. Esse bebê, ele é embalado na barriga, né? É gostoso, tá lá quentinho e tudo mais. Quando a mãe deita, se tiver mãe aí, pode falar, que é verdade. Quando a mãe deita, o bebê começa a mexer. Mexer. Hoje, o atendimento que eu fui, a mãe falou, nossa, realmente, a minha bebê ficava de 10 às 2 da manhã, acho que ela falou, mexendo. Porque ela fala, agora você parou de me balançar, eu vou mexer. Quando o bebê nasce, é mais ou menos isso, sabe? Então, assim, vamos tentar se colocar um pouquinho no lugar do bebê. Eu sei que é difícil, as noites em claro, né, a privação de sono cansa um pouquinho, mas vamos tentar entender o lado deles e dar mais aconchego, né? Vamos lembrar novamente, o peito não é só alimento, ele também é aconchego, é acalento, né? É diversão, ele às vezes quer dormir, ele às vezes quer soltar um punzinho, o que for. O peito vai acalmar o bebê, tá? Então, olha, é verdade, tá vendo? Jéssica falou aí. Então, nesses primeiros dias, também perceber essa mamada, se está sendo efetiva e como que está o soninho do bebê e principalmente as fraldas, tá? A fralda anda coladinho com a amamentação. Então, a gente vai olhar o xixi, vai olhar o cocô, tá? Xixi aí dentro da primeira semana normal de 6 a 8 fraldas, né? Então, comecem a observar e perceber também, tá tendo xixi nas fraldas, né? Ou tá pouco xixi, observar. Se tiver pouco xixi, a gente precisa realmente também observar como que está essa mamada. E eu gosto muito de mostrar também, de explicar o que vocês precisam entender se o bebê tá mamando mesmo efetivamente, se é uma sucção nutritiva ou uma sucção não nutritiva. Porque, às vezes,
a mamãe acha que o bebê tá lá mamando, arrasando, né? Abalando geral. Só que quando vai ver, vai na primeira consulta, ou então uma outra consulta aí, né, de rotina, o bebê não tá ganhando muito peso. Isso causa uma angústia, uma ansiedade nas mães. Então, é importante sempre também observar e saber o que é uma mamada efetiva. Às vezes até no hospital a gente pergunta, mas tá mamando efetivo? E aí todo mundo quer ficar pensando no relógio. Ah, mas quanto que ele precisa de mamar? Quanto que eu preciso tirar ele? Vamos deixar o relógio de lado. Um recém-nascido geralmente mama de 20 a 30 minutos. Mas pensa que cada bebê é único. Então, às vezes, o seu bebê vai mamar 15 minutos. Às vezes, o bebê da sua amiga vai mamar 40 minutos. Então, vamos deixar o relógio de lado. Não vamos ficar nessa agonia de... Ai, mamou 10 minutos na mama. Chegou no outro, mamou 20. E agora... Eles no tempo deles, tá? Mas a gente precisa saber se essa mamada está sendo efetiva. Porque se não tá mamando 40 minutos, tá ficando 1 hora no peito. E a gente olha, quando tira do peito, ele chora porque ele não tá saciado, ele tava dormindo. E a gente acha que o bebê tá mamando. Então, nesses primeiros dias também, o que é legal de vocês saberem e entenderem, olhar pro seu bebê. Como eu falei desde o início. Vocês estão se conhecendo, estão em sintonia, né? Tentando se sincronizar aí. Então, vocês precisam olhar pro bebê de vocês e observarem aí. Tentar entender, né? Os choros, os sinais dele de fome ou não. As irritações dele, o que pode ser. E também observar, principalmente na hora da mamada, essa sucção está sendo efetiva, nutritiva ou não nutritiva, tá? Então... O que eu vou mostrar pra vocês aqui agora? Depois que a gente fez esse processo, né, da massagem, da ordenha de alívio aí, que é nos primeiros dias, na descida do leite. Ah, minha mama tá macia, eu tô conseguindo fazer isso aqui na areola, eu tô conseguindo que o meu bebê abocanhe melhor. Então, o que eu vou olhar nessa mamada do bebê? Vamos lá, pegar minha bebê. Queixinho sempre encostando na mama, narizinho livre, respirando. Muitos bebês também ficam um pouco assim, ó. E aí é a hora que a gente quer ficar segurando para tirar o nariz, para respirar, aquela confusão de braço, de mão, e quando a gente vê tá assim. Então, a gente observar também que o que vai fazer a ordenha? O queixo e a língua. Então, pense que o meu dedão é o queixo. E aqui é o lábio superior dele. Então, ele vai... Eita! Ele vai encaixar aqui e vai fazer isso aqui, ó. Pra baixo, tá? Ele vai ordenhar. Ele faz pra baixo, pra baixo, pra frente, pra cima e pra trás. Pra baixo, pra frente, pra cima e pra trás. É um quadrado mesmo. É muito difícil. Nem eu consigo fazer. Mas eles fazem isso. Então, a gente precisa observar isso também. Ah, o queixinho tá encostando. Às vezes o queixinho tá muito longe. O bebê tá muito longe da mãe. Isso tudo vai modificar também. Isso tudo pode causar um trauma mamilar, né? Então, tem que ter um posicionamento legal. Tem que ter uma posição da mãe e do bebê legal. Tem que ter uma postura da mãe e do bebê legal. Pra tudo se encaixar melhor. Bom, e aí, como que a gente observa se essa sucção está efetiva ou não? Aqui, né, essa regiãozinha aqui, perto da orelha, a gente, ó, quando eu mastigo, mexe tudo aqui. Então, a gente precisa observar isso no bebê também, tá? E a gente observa assim, durante a mamada, ele vai mexendo, é uma mamada efetiva, nutritiva, ele vai mexendo bem profundo essa mamada. É bem longa e bem profunda. Uma mamada não nutritiva, né, que às vezes o bebê faz mesmo, faz parte da mamada, é isso aqui, ó. Eles ficam assim, ó. Aí você vai ver que eles entram no peito fazendo assim, ó. É desse jeito. É engraçado eu fazendo, mas os bebês fazem lindamente. Então é isso, o bebê entra no peito e faz uma mamada não nutritiva, 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 nutritiva. Um bebê, às vezes, que tá com uma pega inadequada, pegando só o mamilo ali, ele vai ficar tentando fazer força e é isso que vai machucando. Porque ele não consegue extrair adequadamente. Então, por isso que a gente tem que deixar essa mama aí nos primeiros dias
A cada mamada, a gente vai fazer muita massagem e muita ordenha para que essa mama fique macia, para esse bebê conseguir fazer uma mamada efetiva, extrair esse leite. Quando vier esse momento da descida do leite, do 3º ao 5º dia que eu falei agorinha, vocês vão conseguir ouvir o bebê engolindo. Então eles fazem desse jeito. Às vezes eles mamam, engole, respira. Mama, engole, respira. Ou então mama, engole, né? Suga, engole. Cada bebê tem seu ritmo. Então é importante o que nesses primeiros dias? Olhar se está sendo uma mamada efetiva, se eles estão mexendo tudo isso aqui e se eles estão conseguindo engolir também, tá? Aí vai ser uma mamada efetiva, certo? Espero que vocês estejam entendendo. Desculpa aí que eu vou falando rápido, vou me empolgando. Deixa eu ver o que colocaram. Podem mandar perguntas. Bárbara tá falando. Meu bebê fez calo no lábio. Significa que a PEG está errada? Bebê prematuro de 2 meses. Bárbara, não necessariamente a PEG está errada. Tenta observar se o seu peito está ficando muito cheio, muito endurecido, ou se realmente ele, por ser prematuro, né, um pouquinho menor, a boquinha um pouquinho menor. Esses calinhos vão dando, às vezes, porque o bebê ele vai compensando, tentando segurar aquela mama e vai forçando, sabe? Então, por isso que às vezes vai dando esse calinho aí. Não necessariamente de uma PEG inadequada, é mais pela compensação que ele faz. Pensa, um vácuo. Uma ventosa. A gente faz e aí vai tipo como se estivesse escorregando e ele vai pressionando para que o lábiozinho dele não saia. Então ele fica muito tensionado aqui nesse lábiozinho de cima e aí vai dando esse calinho. Aí tem que melhorar um pouquinho a pega dele, sim, para ele conseguir abocanhar melhor, ou observar como é que tá a sua mama também na hora dele mamar, tá? Lembrando sempre de fazer o sanduíche e apertar bem pra gente conseguir com que ele abocanhe bem, tá? Que mais? Colostro é muito importante mesmo. Meu bebê, mesmo meu bebê tendo ficado na UTI, eu tirei sempre pra ele tomar pela sonda. Olha que lindo, colostroterapia aí, né? Bárbara, parabéns, viu? É um trabalho, é muito, assim, tem que ter muita dedicação, né? E aos pouquinhos vai dando esse colostro aí até o bebê sair da UTI, é lindo. Parabéns. Lana ou Iana, não sei se eu tô lendo certo. Como lidar com o bebê sonolento? O que podemos fazer na hora da amamentação? Quanto tempo tem seu bebê? Bebê sonolento, olha, eles dão um baile na gente. Tira a roupa, deixa só de fralda. Uma posição invertida também pode fazer com ele. Eu não sei se você já conhece. Eu vou mostrar aqui rapidinho, ó. Tô com a minha almofadinha aqui de amamentação. O bebê vai ficar aqui atrás da gente e a gente vai segurar esse bebê aqui. Então, às vezes, eles ficam mais sentadinhos, eles ficam mais acordados. Assim, tendo que mexer também de vez em quando. Tem bebê que dá baile mesmo. Então, deixa só de fralda e vai, às vezes, mexendo. Eu gosto muito de mexer assim, ó. Fazer um movimento circular na palminha da mão que ativa um pouquinho a sucção, sabe? Então, eles lembram. Mas tem bebê que a gente tem que ficar a mamada inteira ali, ó. Lembrando, oi, você tá mamando pra ser uma mamada efetiva, pra ele não dormir mais do que mamar, né? Assim também, se ele for muito, muito recém-nascidozinho, assim, né? De 5 dias, pode dar uma hipoglicemia. Ou pode não perder tanto, não ganhar tanto peso, né? Porque ele tá dormindo mais que mamando. Mas tem que dar uma estimulada, tá? Que mais? Alguém? Deixa eu ver, Alessandra. Se tiver bomba de tirar leite, pode usar nesse momento para ordenha de alívio? Alessandra, se seu mamilo não tiver fissurado, eu esperaria um pouquinho mais aí esses dias passarem da apojadura, tá? Mesmo com o mamilo não fissurado. Porque a bomba às vezes estimula um pouquinho mais, a bomba às vezes dá uma ansiedade também, porque a gente bota a bomba
e às vezes não é uma bomba adequada, enfim, não consegue tirar tanto, sai só 5 ml, 10, e aí as mães ficam ansiosas, meu Deus, meu leite não tá saindo. Então, às vezes, vocês ficam mais craques na massagem manual, ou quem estiver acompanhando você na amamentação consegue também, do que na bomba, sabe? Então, eu gosto mais de indicar fazer manualmente, aprender a fazer essa massagem e botar a mão na massa, do que as bombinhas. Mas também não é, não faça, sabe? Se for mais fácil pra você tentou uma vez, deu certo, ótimo. Só não indico colocar quando tá com um mamilo fissurado, tá? Pode ocasionar um trauma maior aí, não vai ser legal. Aí o Wilma perguntou, deve acordar o bebê durante a madrugada ou posso deixar para amamentar quando acordar sozinho? Bom, se esse bebê já estiver num peso adequado aí, acompanhamento com seu pediatra, é importante você perguntar. Tem muitos pediatras que falam, espera até um mês pra, deixar dormir de uma vez aí. Tem pediatras que já falam, tá, chegou no peso adequado, tá, nota 10, uma amamentação super certo, pode deixar dormir até ele acordar com fome, tá? Mas se o seu bebê ainda tá aí no ganho de peso, aprendendo ainda juntamente com você essa amamentação, é importante acordar esse bebê e deixar ele dormir no máximo até 4 horas, tá? A Bárbara falou, a Pampers tem uma linha de fraldas que dá pra gente controlar o xixi. Ótimo! Eu sempre falo isso, esqueci, mas a fraldinha da Pampers é ótima mesmo. Ela tem uma listrinha no meio ali da fraldinha que ela é amarela. Quando o bebê faz xixi, ela fica azul. Então, vale também pra aprender aí, tá? A dica de hoje, nesses primeiros dias de vida do bebê. Mas geralmente são as fraldas RN. As P's eu nunca vi essa listrinha, tá? Mas é bom também pra aprender sobre isso, né? Que, meu Deus, não sei se tá fazendo xixi, às vezes o xixi é pouquinho, ou então às vezes o cocô é muito, não sabe se fez xixi. Essa fralda é ótima pra ver, realmente. Obrigada, Bárbara, por lembrar. Raquel, você está aqui. Bom, estão perguntando aqui. É necessário colocar toda a areola na boca? Porque minha bebê pega pouca parte de baixo. Porém, ela mama com o maxilar todo mexendo e solta depois quando satisfeita e cheia de leite na boca. Perfeito. Bom, não é necessário colocar toda a areola dentro da boca, tá? Até porque cada mama é de um jeito, né? Então, imagina essa areola aqui, bem grande. O bebê não vai conseguir abocanhar toda a areola. Então, eu gosto de falar que ele precisa abocanhar grande parte da areola. Não é nem quase toda, porque quase toda a gente fica querendo enfiar tudo na boca do bebê. Não, é grande parte da areola. E o que mais a gente observa não é... Você falou, né? Meu bebê pega pouca parte de baixo. O que a gente observa, né? O ideal é que ele pegue maior quantidade da parte de baixo e vai aparecer mais areola na parte de cima. Isso se chama uma pega assimétrica e é assim que o bebê faz. Então, ele vai ficar assim, mais ou menos. Tá? Tipo, aqui às vezes não vai aparecer e aqui vai aparecer um pouquinho. Porque esse mamilo, ele fica mirado lá no céu da boca do bebê. É onde dá o gatilho pra ele sugar. Então, se ele tá pegando muito aqui, se a areola tá ficando muito embaixo, talvez ele vai amassar o seu mamilo e te machucar, tá? Mas se você não tiver machucada, não tiver sentindo dor, ele sai aí satisfeito, né? Tá ganhando peso, perfeito. Se não tem nenhum problema, não mexa nisso e tá tudo bem, tá? Qual a melhor forma de preparar os seios para a amamentação? A Andressa perguntou. Ótima pergunta. Andressa, não existe uma forma de preparar os seios para a amamentação, tá? Antes do bebê nascer. Não tem mais aquilo de, passa bucha, né? Passa pente. Não precisa mais, tá? Quanto mais a gente for mexendo aí nesse mamilo, nesse seio, mais sensível ele vai ficando. Então, não precisa passar creme hidratante, nada. O seu corpo é preparado na gestação, né? Principalmente também para amamentação.
Então, a gente tem ali na mama umas bolinhas bem pequenininhas, né? Que sai ali uma substância mesmo do corpo da mulher para hidratar essa mama. Então, a gente não precisa ficar passando nada, não precisa hidratar essa mama para preparar. Nada vai prevenir uma fissura. O que vai ajudar com que você não fissure sua mama é você estudar, se informar bastante, né? Se atualizar muito e aprender aí como que coloca o seu bebê adequadamente para que ele não fissure, tá? Não às vezes, eu não tomei sol, por isso que meu bebê, meu mamilo machucou. Não, tá? Fissuras, traumas mamilares, mamar pega e não o que a gente não fez na gestação, certo? Então, não tem mais, não precisa mais preparar e não tem por que preparar essas mamas antes do bebê nascer. Tá fazendo certinho aqui, se informando, é isso aí. Gisele, minha bebê tem 20 dias e está mamando nos 2 seios e ainda fica agoniada procurando peito sem parar. Será que meu leite tá pouco? Gisele, seria mais com uma avaliação, né? É um pouquinho difícil falar realmente, a gente falar, né? Ai, tá pouco, tá muito. Enfim, teria que ter uma avaliação. Como é que tá o peso da sua bebê também é importante saber. E observar aí se a mamada está sendo efetiva. Tem bebês que mamam sim os 2 peitos, mas depois ficam mais tranquilos, né? Então, observar se sua bebê não tá dormindo mais do que mamando e se realmente ela está fazendo essa mamada efetiva, né? Essa mamada profunda aí. E se você consegue ouvir a sua bebê engolindo, tá? Isso é o que a gente observa na mamada, né? Se realmente a gente tá conseguindo ouvir esse bebê engolindo, tá? Então tem que ser tudo avaliado. Juliana, Thaís, é possível retomar leite após 1 semana com o peito sem produzir? Juliana, avaliação também. Tudo aos poucos, tem que entender o que aconteceu, por que parou de produzir, né? Como que seu bebê está sendo alimentado. Mas pode ser tentado sim, mas tem que ter uma avaliação, tá? Não tem como eu falar assim, sim, voltou a produzir. A gente precisa entender melhor o que aconteceu. O que podemos fazer em caso de baixa produção de leite? Mesmo o bebê com boa pega, em que momento é uma indicação de laser terapia? Ótimas perguntas. Em que momento podemos fazer o que podemos fazer em caso de baixa produção, né? Mesmo o bebê com uma pega adequada. Bom, a gente tem que entender aí se esse bebê tá realmente em livre demanda, tá? Em livre demanda é sem chupeta, sem mamadeira, sem nada. Em livre demanda é importante todo mundo entender que quer mamar, peito, né? Chorou, peito, tá querendo alguma coisa, peito. E não a gente às vezes coloca uma chupetinha ali, já não é livre demanda. A gente tá sem colocar ele naquele momento, então o peito diminui um pouquinho essa produção. Ou então o bebê também tá com mamadeira. Então ele tá tomando o leite de uma outra forma. Então enquanto ele tá tomando esse leite de uma outra forma, ele tá mamando menos nesse peito. Aí seria um caso assim que a gente teria que avaliar também e observar, tentar às vezes fazer uma translactação, mas sempre tem que ter um acompanhamento, né, do pediatra. O pediatra tem que também prescrever isso para vocês, né? E um acompanhamento de uma consultora de amamentação, uma fono, enfim, pra gente tentar aumentar aí essa produção, tá? Porque a translactação, o bebê vai continuar mamando no seu peito com um canudinho aí, que ele vai, ao mesmo tempo, sugar um outro leite ou de alguma outra forma, ou o seu leite ou um complemento, mas conseguindo aumentar essa sua produção. Também o que pode fazer é colocar o bebê mais vezes no peito. Pra mamar. Pensa, produção é estímulo, tá? E em que momento é indicada a laser terapia? Bom, também deve ser avaliada aquele momento que já tá fissurado, né? Que tá com aquela aberturinha ali, aquele trauma mamilar. Eu gosto sempre de fazer uma avaliação da mama, avaliação principalmente da mamada, da pega e posição do bebê. Porque aí a gente precisa ir na causa e entender o porquê que tá machucando. Pra depois a gente fazer um laser pra ajudar aí no processo de aceleração de cicatrização. Porque senão não adianta a gente fazer o laser e o bebê continuar pegando errado, tá? Então, esse é o momento
de indicação. Ah, tá machucado, mas a gente precisa entender o porquê que tá machucando, tá? Só quando tiver machucado mesmo. O laser não vai prevenir fissura. E o laser, tá ardido, essa sensação que todas as mães têm no comecinho aí da amamentação, né? Tá fica um pouquinho aquela sensação de queimação. Não vejo por que fazer laser, tá? Se não tá fissurado. Bárbara, se informar é a melhor coisa mesmo. Engoli os conteúdos da Thaís e assisti todas as lives e eu atribuo isso ao sucesso da minha amamentação, principalmente por ser mãe de prematuro. Ô, Bárbara, que felicidade saber disso. Muito obrigada por compartilhar aqui a sua história com a gente. E que bom que eu pude ajudar você de alguma forma aí, né, com os meus vídeos. Por isso que eu gosto de fazer essas lives também, pra ir tirando essas dúvidas. Vou fazer mais também desse conversa aí, né, com vocês. Gosto de saber sempre o que vocês estão passando e o que eu puder ajudar, eu tô sempre ajudando. Então, muito obrigada por compartilhar aqui com a gente, tá bom? Que mais? Vamos ver que meu tempo está acabando. Juliane, porque achei que tinha secado minha mama hoje, mas saiu novamente. A Ju, fiz consultoria com você. Oi, Ju! O Davi está usando mamadeira, por isso achei que tinha secado. Hoje voltou. Perfeito. Que bom, que bom. Vamos tentar fazer uma transactação aí, qualquer coisa. Que bom que Davi tá bem. Bom, gente, tá chegando no fim. Deixa eu lembrar se eu falei tudo aqui, recapitulando. O começo aí, os primeiros dias não são fáceis, né? Então, eu sempre penso que você tá conhecendo o seu bebê e ele tá te conhecendo, tá conhecendo esse mundão aqui fora, né? Tudo que tá passando aí, tudo que estamos passando, o seu bebê também tá conhecendo. Então, esses primeiros dias não são fáceis, não pensam que vocês estão sozinhas, porque vocês não estão, né? A rede de apoio de vocês, eu sempre falo que eu também sou a rede de apoio de vocês. Então, aí a gente viu a Gabi, esqueci, perdão, a Bárbara, falando aí, né, o tanto que ajudou a ver vídeo, se atualizar, se informar. Então, não se sintam sozinhos, entrem em grupo de mães, conversem, compartilhem o que vocês estão passando, porque tenho certeza que vocês não estão passando por isso sozinhas, tá? Então, é entender aí esse começo aí nesses primeiros dias, né, nossa, tô no hospital, meu bebê nasceu e agora? Tenta entender o processo, tenta lembrar do que eu falei, do estômago, é pequenininho, tem o colostro, é o colostro, não é só o colostro, tá? Então, é tudo aos pouquinhos, tudo é um processo. O seu corpo vai produzindo leite especialmente para o seu filho e vai aos pouquinhos aumentando essa produção juntamente com a sucção dele e juntamente com o aumento do estômago dele. Então, é tudo muito devagar, tá? Então, vocês chegam em casa, ficam às vezes sem saber o que fazer. Lembra disso, anotem aí. Meu peito, terceiro ao quinto dia, vai encher, vai endurecer. O que eu preciso fazer? Massagem, ordenha, tirar um pouquinho desse leite para não deixar esse peito duro. Pensa sempre na palma da mão. Faz todo mundo aí em casa. Tenta morder a palma da sua mão. É impossível, gente. E esse bebê com fome, o que ele vai pegar? Mamilo, o que ele tiver na frente, ele vai machucar. Então, vamos evitar as fissuras, né? Eu recebo muitas mensagens. Você faz laser? Eu faço laser, mas a gente precisa ir além do laser. O que tá machucando essa mãe, né? Às vezes é um bebezinho que tá com o freio encurtado, né? A linguinha encurtada, é difícil de fazer essa ordenha, tá machucando. Ou essa mama tá muito dura, ou esse bebê tá pegando só o bico, enfim. Ou essa posição tá ruim. Então, a gente precisa entender tudo isso, todo esse processo aí dos primeiros dias, tá? Não é normal doer, não é normal machucar. Não escutem as pessoas falando, tá calejando. Não é normal doer. Se tá doendo, a gente tira o bebê do peito e faz de novo o processo. A gente precisa ajudar esse bebê a mamar, eles não conseguem sozinhos. E vocês também não, tá? Vocês também estão nascendo como mães e precisam de ajuda, tá? Então, estou aqui para o que der e vier.
Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu quis mostrar um pouquinho dos primeiros dias, acaba que eu vou falando, mas que eu queria que vocês entendessem melhor aí, principalmente essa questão do estômago do bebê com a produção de leite da mãe e depois o que acontece com o leite da mãe. E outra coisa que eu não falei, é normal também às vezes chegar no 3º mês, recebo mensagem também, Thaís, meu leite secou, tá? Não é assim, porque o seu corpo lembra, a sua fábrica no 3º mês já entendeu aí o que seu freguês precisa. Então, você não precisa de leite para a cidade inteira. Você precisa de leite só para o seu filho. Então, não tem para que o seu peito continuar duro e vazando o tempo inteiro, né? Ele vai ir se reajustando e juntamente ali com o seu bebê se adaptando à quantidade que ele precisa, tá bom?